sejam muito bem-vindos a essa aula sobre Xing. Que bom que vocês estão aí na hora certa. A sala tá cheia. Muito bom, bastante gente interessada nessa maravilha que é o Xing, né? Para quem não me conhece, eu sou a Durga Shakti Sarasvati. Eu sou idealizadora do Núcleo Corpo e Alma e da Escola de Alquimia Ascensional. E esse é um curso que faz 15 anos que eu tô querendo dar ele. E a energia não permite, né? Sempre exigindo de mim um pouco de mais aprofundamento, de mais conhecimento. E o chamado foi crescendo. E agora chegou a hora, né? Eu consulto sempre o próprio Xing, né? Eu consultei o próprio Xing para saber. E aí deu um hexagrama lindo de que estava na hora de eu colocar o meu conhecimento para fora, né? O hexagrama 48, que é o poço, que é sobre a fonte do conhecimento, né? Então o Xing falou que agora eu era uma fonte de conhecimento dele. E que eu estava realmente pronta para dar esse curso para vocês. Essa aula não é uma enganação, vocês vão receber conhecimento legítimo, tá? Que já vai habilitar vocês a consultar o Xing e já entender um pouco de como ele funciona, ok? Sem contar que aí no final a gente vai fazer sorteios, né? Quem ficar até o final dessa aula tem chance aí de ganhar uma consulta nessa aula mesmo, né? Para todo mundo ver como é que funciona. Então vai ter um sorteio aí no final para alguém fazer uma pergunta que eu vou fazer ao vivo, responder ela ao vivo através do Xing. Além do que vai ser sorteados aí o meu livro Desventuras de uma Médium online de presente e o Oráculo das Chaves Ascensionais de Corpo e Alma, que também é outra maravilha que eu canalizei, não posso dizer que eu escrevi, que eu canalizei, né? Que é um oráculo maravilhoso aí de crescimento pessoal, de quebra aí de padrões e dogmas para se libertar da roda das encarnações. Então vão ser sorteados 10, vão ser 3 sorteios, uma tiragem ao vivo, um conjunto de livro. Peraí que eu tô me confundindo. Como que é o sorteio, amor? Da consulta ao vivo. É a consulta ao vivo. Ah, isso. Aí no final eu falo mais. Porque tem mais bônus. Mas uma consulta vai ser sorteada no final. Bom, quem não me conhece, eu sou uma médium canalizadora, né? Tô aí na lida, né, das terapias e da espiritualidade desde o berço, mas como terapeuta há mais de 20 anos e conhecedora de oráculos desde os 18 anos de idade, ou seja, faz mais de 33, 35 anos que eu tô muito familiarizada aí, estudando e consultando aí tanto tarô quanto o Xing. O Xing chegou para mim antes do tarô, eu tinha 15, né? O tarô chegou para mim aos 18, quando eu fiz o meu primeiro curso. Então, aí, longa caminhada como taróloga e como consultora de Xing. Bom, qual que é a minha missão, né? Entender aí, enquanto missão, o que a Durga quer para o mundo, né? Eu quero libertar quem quer ser livre, né? Porque se você impõe a liberdade, você já está aprisionando. Existe esse paradoxo, né? Querer curar o outro, você está sendo tirano com a pessoa, porque às vezes a pessoa não quer se curar, né? Você quer fazer alguém parar de fumar e a pessoa não quer parar de fumar. Então, até quando você quer o bem, se você impõe, é um ato tirânico, né? Então, a liberdade total e a autorresponsabilidade são as chaves primordiais para você jogar o jogo de verdade, né? Não seguir o que os outros falam ou o que o status quo manda, né? Então, a minha função planetária mesmo é
ajudar a fazer as pessoas enxergarem as coisas, né? Enxergarem a sua situação, a sua sombra, a sua luz e conseguir se libertar de todas as amarras que aprisionam o desenvolvimento, a evolução e até essa possibilidade de não reencarnar mais, se essa for a sua vontade. E eu agradeço vocês porque o tempo, né, é o seu bem mais precioso. Gente, não tem nada mais precioso nessa encarnação curta, né, do que o tempo. O tempo tem que ser muito bem aproveitado, né? Tempo não é dinheiro. Tempo é muito mais que dinheiro, né? O dinheiro, ele muitas vezes vem do nosso tempo, né? Mas o tempo, ele é a própria existência, né? É o tempo que a gente tem para evoluir, para se libertar, para se conhecer, né? E para desenvolver as nossas habilidades enquanto ser encarnado. Então, eu agradeço por você estar aqui com o seu tempo voltado para essa aula hoje. Então, vamos falar um pouquinho sobre o I Ching. O I Ching é um oráculo, né? É um oráculo milenar. Ele levou 800 anos para ser escrito, só para vocês terem uma ideia da seriedade desse negócio. Então, vieram reis, magos, né, alquimistas, mestres, seres que se iluminaram e que vieram trazer todo esse conhecimento, o conhecimento das leis do universo, os conhecimentos pelo menos das leis da Terra, né? Como que os elementos, né, como que as regências elementais dentro do espaço-tempo, como que funciona o software Terra, né? Como o que eles chamam de Tao. O Tao é o tudo e é o nada, é no espaço que se faz o útero gerador, né? E essa dança do Yin e do Yang, né? Das forças receptivas e das forças manifestadoras, né? A contração e a expansão, a sístole e a diástole, o dia e a noite, o masculino e o feminino, né? Então, o I Ching trata da mecânica das energias e entendendo que nós somos esses elementos. Nós temos todos os elementos dentro de nós. A água, a terra, o fogo, o ar, né? A água e o éter, que é o nosso espírito mesmo, né? A nossa consciência. Então, entendendo que nós temos todos esses elementos dentro de nós, nós somos hologramas dessa fonte que se manifesta de várias formas, né? Dentro dessa holografia, e existe um comando, leis que gerem, comandam as energias e os fluxos dos movimentos. E o I Ching, gente, é uma precisão, é por isso que eu falo que é o software, é a codificação do tal, é a codificação dos fluxos terrenos, e não só em termos externos, mas internos, dos seus fluxos internos emocionais, psíquicos, biológicos, né? As suas ações e reações. Então, entendendo que nós somos arquétipos, né? E esses arquétipos, eles é como um videogame que ele tem um caminho, tá? E dependendo da arminha que você tem, dependendo dos caminhos que você tem, de repente você vai para um caminho do jogo que lá é sem saída e você vai ter que voltar, né? E aí você perde tempo, você perde energia. E o I Ching é como se você tivesse um drone que olha de cima e já fala assim, olha, esse caminho, ele tá fechado. Olha, se você for por aqui, vai ter essa consequência, vai ter esse monstrinho, mas vai ter essa chavinha, vai ter essa ajuda, né? Vai ter esse bônus. Então, o I Ching, ele é o mapa do jogo. Abaixa. É o mapa do jogo, né? Então, você consegue enxergar o tabuleiro do jogo do software Terra de cima. E não é uma coisa que vai te colocar numa ação inconsciente, porque ele vai te explicar. Ele vai te explicar, se você for por aqui vai acontecer isso, se você for por aqui vai acontecer aquilo, por causa disso, disso e disso.
Então você começa a desenvolver consciência, é como se você falasse com o seu eu superior. Vocês vão ver que o I Ching se refere sempre ao sábio, né? E eu tô mudando algumas linguagens para adequar, eu estou escrevendo, né? Está praticamente escrito o livro do curso inteiro, com uma linguagem mais atual. Eu vou traduzir as metáforas para a nossa realidade, para o nosso tempo, para que fique muito mais fácil a interpretação, porque a linguagem é muito antiga, né? E mesmo as traduções, elas procuraram ser muito fiéis às linguagens. Eu, como sou muito disruptiva, eu vou fazer o contrário. Eu vou pegar e falar assim, não, como seria essa linguagem hoje, em 2025, para as nossas situações, para os nossos problemas, para as nossas questões, para os nossos distúrbios psicoemocionais. Então, o I Ching, que eu estou escrevendo, ele está traduzindo toda essa linguagem que era muito arcaica, né, para uma linguagem atualizada. Então vai ficar muito fácil de ler, né? Quem me conhece bem sabe que eu sou mestre em fazer isso, assim como eu fiz com tarô de gente real, né? Que eu transformei a linguagem do tarô de uma forma muito fechada, né? Muito simbólica, para uma linguagem muito aberta e muito atual, com gente de verdade, né? Então, com o I Ching eu vou fazer a mesma coisa, né? Vai ficar muito fácil você interpretar. E como eu disse, ele não interfere no seu livre-arbítrio, porque ele fala, ó, isso aqui é desse jeito, isso aqui é desse jeito, e nada é perfeito, né? Às vezes não tem um caminho perfeito, e você tem que, através do seu livre-arbítrio e do seu discernimento, sabendo o que vem pela frente, qual o caminho que você vai escolher, né? Ele não é fatalista, ele apenas enxerga o jogo de cima, te coloca as possibilidades, te explica por que você está naquela posição, o que você fez que te levou. Então, você vai entendendo os processos de ação e reação num nível extremamente profundo, né? Você começa a entender os mecanismos emocionais, os mecanismos psíquicos e os mecanismos da ação e reação. Gente, eu sou muito fã, né? Assim, eu realmente amo esse oráculo. Esse oráculo já me salvou de cada situação e eu tenho 2 arrependimentos na minha vida. Foram as 2 vezes que eu não segui o que o I Ching me falou porque eu estava obstinada. Sabe quando você quer muito uma coisa, que você tampa o ouvido, que você fala, não, eu não quero que alguém me diga que isso não vai dar certo? E aí o I Ching falou, não vai dar certo, não é por aí, e eu falei, não vou ouvir dessa vez. E por eu não ter ouvido, gente, o negócio desandou de um jeito que eu não sei nem explicar. Depois eu vou contar essa história, porque assim, minha vida virou uma calamidade por não ter ouvido o I Ching, entendeu? Então assim, realmente ele te faz ter muito mais assertividade na vida. É uma economia de tempo, de energia emocional, psíquica, física, dinheiro, tudo, saúde, porque te tira de ansiedades, porque às vezes você tá naquele momento, sabe aquele momento que você fala, gente, eu preciso fazer alguma coisa? Porque a nossa sociedade impõe que você faça o tempo todo, que você esteja em ação o tempo todo. E às vezes o I Ching fala, não, agora não tem o que fazer, para de dar murro em ponta de faca, vai se nutrir, vai descansar, vai ter férias, respira, porque não é hora de ação. Então a gente, durante todos esses anos eu fui aprendendo a parar de dar murro em ponta de faca, com o aprendizado do I Ching, saber a hora, assim, ele fala, né, muito, abre a porta, você vai, fecha a porta, você fica. Então, às vezes, a gente, nessa sensação de querer sair da situação que você se encontra, você fica ali naquela areia movediça. Sabe a sensação de areia movediça? Que você tenta fazer alguma coisa para sair do lugar e você não sai do lugar e a situação só piora, você só vai se afundando mais, se afundando mais, se afundando mais. Então, imagina você ter uma ferramenta que te poupa isso. Que te fala assim, não, tá certo você não fazer nada nesse momento. E de repente, você consulta dali uma semana, um mês, agora sim, agora a porta abriu, agora a coisa vai fluir.
Então, entender que esse software, ele tem relógios, né, os mecanismos astrológicos, as energias. Então, o I Ching, ele está profundamente conectado com o software, né? Ele é a decodificação do próprio software. Então, você economiza muita energia e consegue ter muito mais assertividade nas suas decisões, sejam elas emocionais em relacionamentos afetivos, sejam elas comerciais, de estudo, de tudo que você pode imaginar, de saúde, né? Então, assim, gente, eu posso dizer que muito do sucesso da minha vida, do meu autoconhecimento, da minha capacidade realizadora foi através desse oráculo, desse entendimento que ele foi me trazendo ao longo dos anos. E, gente, foi um estudo muito profundo, porque eu fui decodificando coisas que ninguém me explicou. Eu fui aprendendo na prova ali, na experiência, né? E aí eu fui fazendo anotações e fui percebendo, isso aqui quer dizer isso. E aí eu fui destrinchando o I Ching de uma forma que eu tive aí em 30 anos o que eu aprendi, eu vou passar para vocês em 10 meses. E aí a consulta de vocês vai ser em nível de excelência, né? É uma economia aí de 20 anos de estudo, pelo menos. 30 anos de estudo, pelo menos, né? Então é isso aí. Slides. Volto pro primeiro. Estou sendo assim, existe o meu produtor aqui, que é meu marido, Anki, deu oi pro pessoal, Anki. E eu, assim, né, eu e a tecnologia é um amor e ódio, assim, então tem uns slides maravilhosos que ele fez aqui para ajudar o entendimento de vocês. E aí o Tic Teco tem que conectar para eu apertar o botão na hora certa. Apresentação. Precisa mexer. Apresentação. Agora todo mundo vê isso aqui. Já tá aparecendo? Vocês já estão vendo o slide aí, gente? Que bom! Hã? Eu preciso avançar? Tá. Ótimo. Então, o que você vai aprender hoje? Muito bem. Quem sabe faz ao vivo, né? Então, o tal, né, que é isso que eu expliquei, que é esse código da realidade, que é a decodificação das leis do universo e como cada ação, qual a reação que advém dela, né? Então, por que aprender um oráculo? Gente, eu não sei viver a vida sem oráculo. Tipo assim, facilita muito, muito. Então, todo mundo aí que está engajado, né, no seu caminho evolutivo, querendo a verdade, porque o oráculo, gente, ele não é muleta, ao contrário do que muitos pensam. O oráculo é como se tivesse o seu eu superior aqui do lado, falando para você, olha, você não está enxergando isso aqui, olha isso aqui. Sabe? Percebe essa coisa aqui. Então, o oráculo, ele não é para te dizer o que fazer, mas ele te traz clareza sobre ângulos que você não consegue enxergar, porque você está numa caixa, porque você está numa obsessão por algo, porque de alguma forma você só está querendo ver ou o lado só bom da coisa, ou se você é pessimista, só o lado ruim da coisa. Então, ele te traz visão para que você possa caminhar com mais segurança, né? Bom, como que funciona o I Ching, gente? O I Ching, sabe o livro, quem assistiu Harry Potter, sabe o livro do Harry Potter que vai escrevendo a resposta? Tipo, o I Ching é isso. Só que, inacreditavelmente, as respostas já estão escritas. É inacreditável. Gente, é uma coisa tão impressionante que o I Ching fala exatamente sobre a sua questão. São 64 textos, né, chamados de hexagramas. Por que hexagramas? Porque eles são compostos por 6 linhas divididos em 2 trigramas. Então, 3 linhas inferiores e 3 linhas superiores. E por que essas linhas são importantes? Porque para consultar, você usa moedas. São 3 moedas. 3 moedas com o valor de um lado de valor 2 e do outro lado o valor 3. Então, na combinação, você tem possibilidade apenas de tirar 4 números. Ou a combinação vai dar 6, se você sair com 2, 2, 2. Ou a combinação vai dar 7, se você sair com 2, 2, 3.
ou a combinação vai dar 8 se você sair com 2, 3, 3, ou vai dar 9 se você sair com 3, 3, 3. Tem slide disso. Então, você vai jogar a moeda 6 vezes e vai dizer se deu a linha, né, de número 6, 7, 8 ou 9. E nisso você compõe os 2 trigramas, ok? Vai ter slide disso. Vou mostrar um slide disso logo mais para vocês entenderem com mais precisão. Mas é muito simples. É muito rápido, na verdade, né? O que é legal fazer? Uma concentraçãozinha antes, né? Você faz uma meditação, conecta aí com o seu eu superior e aí você faz a pergunta. Um dos principais truques que vocês vão aprender durante o curso é saber perguntar. Porque ao longo desses anos todos eu aprendi a conversar com o I Ching. Como se elabora uma boa pergunta. Então existe um jeito de perguntar cada coisa. E isso eu vou ensinar durante o curso, né? Quais são as perguntas ideais para cada situação. E aí você joga as moedinhas, vai dar um hexagrama e você vai ler. E aí por que em Yang? Dentro desse Yang, se você tira 6 ou 9, que são o ápice do Yin ou o ápice do Yang, essa linha vai criar mutação, ou seja, a sua situação ela já tem ações que causam reações. Então o primeiro hexagrama geralmente, salvo exceções, o primeiro hexagrama ele é de passado para presente, mostrando mais ou menos como que a situação se desenrolou até aqui. E o segundo hexagrama, que muta através dessas linhas mutáveis, ou seja, o que é 6 vira 9, o que é 9 vira 6, criando um segundo hexagrama. E aí você lê o segundo hexagrama, que é a tendência de desenrolar caso você siga a orientação. Gente, é uma coisa inacreditável. Vocês vão ver quando eu fizer a consulta ao vivo aqui, mais para o final da aula. Tá de ponta cabeça aqui para mim. Ah, tá. Bom, consulta eu expliquei como que faz, consulta ao vivo, né? Sim, beleza. Então, para quem não conhece a nossa escola, né? A Escola de Alquimia Ascensional é um centro de estudos e formação focado em libertação e ascensão através do conhecimento original. Ela nasceu em 2022 como um ramo do Núcleo Corpo e Alma, dedicado a cursos e workshops online. O Núcleo foi a minha empresa e propósito por 16 anos e foi onde eu tive, né, meus maiores insights e provas e testes e experiências, né? E em 2025 a escola absorveu o núcleo, cumprindo seu propósito evolutivo. Então houve uma transcendência do Núcleo Corpo e Alma para a escola, né? Então enquanto o núcleo era uma coisa muito no dia a dia ali, na lida, né, com os terapeutas, os clientes ao vivo ali, e ali foi, nossa, muita coisa aconteceu, muita experiência foi gerada, criada, né, e vivida, e até que a gente chegou numa mestria mesmo, criamos nosso método, e aí todos esses cursos que a escola oferece são realmente fruto de muito trabalho, muita entrega, muita verdade, né, uma consolidação de conhecimentos muito raros, eu posso dizer, assim, com propriedade, que o que eu acesso e que o que as pessoas à minha volta tiveram a oportunidade de acessar através dos nossos cursos e trabalhos é realmente muito fora da caixa. Muito diferente, sabe? Num sentido de autenticidade, de não dogmático, de não seccionado, né? Assim, quem sabe, sabe, né? Muitos daqui que estão aqui presentes hoje já conhecem a gente às vezes há 10, 12, 15 anos e estão com a gente esse tempo todo porque evoluíram muito nessa caminhada. Eu sou formada em terapia transpessoal, né? Eu sou uma mestre iniciadora, mentora espiritual e canalizadora. Como eu já disse, 33 anos de prática de Xing. E como eu já falei, minha missão é libertar as pessoas desses padrões limitantes, escravizadores, desse sistema louco, né? Que a Terra
se embrenhou, né, nessa queda que houve, nessa dominação de forças trevosas. Infelizmente a gente está aí com muitas forças, né, que atuam sobre as nossas vidas, entram nas nossas casas todos os dias, seja com alimentos contaminados, estipados, seja através de mídia, né, de mensagens subliminares, de imposições do que como você deve ser, como você deve se vestir, o que você deve consumir, o que te faz uma pessoa melhor, né? E isso vai tirando a gente do nosso centro. E o propósito da escola maior é assim, enxergar a verdade, né? Hoje eu fiz um post, quem viu no Instagram, sobre a desilusão, né? A gente na escola, a gente brinda a desilusão, porque se você entender o que significa desilusão, né? Ilusão, todo mundo sabe o que é ilusão, é não enxergar as coisas com clareza, né? É ter uma visão distorcida da realidade. E é prefixo de negação, né? Então, ilusão, luz, ilusão nega a luz. E a desilusão é o voltar a ver a luz. Então, por mais que seja dolorida uma desilusão, ela é muito bem-vinda para a gente, porque a verdade liberta, a verdade esclarece, a verdade ela é onde se constrói as coisas com bases sólidas, né? Então, o crescimento tanto do núcleo quanto da escola sempre foi muito legítimo, a gente tem lastro. Não é um crescimento meteórico, não é um coach que apareceu do nada, sabe? A gente construiu uma história pé ante pé, com lastro, com verdade, com integridade, com conhecimento legítimo e sem promessas de cursos de fim de semana que custam aí 3 mil, 4 mil reais, porque te certifica do negócio gourmet e que sai você acreditando que você é alguma coisa. Infelizmente a gente tem muito disso hoje em dia. Os nossos cursos são longos, eles têm um custo-benefício muito, muito incomparável pelo que oferece, para que você saia realmente qualificado para aquilo que está aprendendo, né? Então a gente não dá fórmulas rápidas de sucesso, a gente exige trabalho, porque nós trabalhamos e é assim que a gente constrói a nossa realidade. A nossa realidade não é ilusória, ela é real, né? Então, para que nós nos tornemos seres reais, né? Que tem a ver com a realeza do ser mesmo, ser de verdade, isso que é ser real. É o ser que sabe quem se é, deveria ser assim, né? Não baseado na quantidade de dinheiro ou curtidas que você tem, mas sim no seu lastro pessoal, ao que você banca, né? O que você ancora. Então, a gente na escola, a gente sabe o que a gente ancora, a gente sabe o que a gente ensina e vale muito mesmo, né? Bom, é muito interessante que eu dei uma pesquisada aí de pessoas que nós conhecemos que acessaram o Xing, que estudaram o Xing, né? Então, um deles foi o amado Bob Dylan, um dos seres mais revolucionários que a nossa música já teve, né? E ele falou, essa é uma frase dele: o Xing é a única coisa que é surpreendentemente verdadeira, ponto final. Isso é uma frase do Bob Dylan sobre o Xing. Então ele orientou sábios e líderes de suas áreas como Jung, né? O Jung era um apaixonado. Quem conhece o Jung da psicologia, né? Gente, para mim o Jung, ele assim, é outro naipe, né? Freud, para mim, desculpa, gente, os psicólogos aí, para mim Freud era um doidão, cheirador de pó, com complexo de Édipo, transtornos sexuais e psíquicos gravíssimos, né? Óbvio, ele trouxe conhecimento, sim, mas o Jung, gente, ele é muito superior, um ser muito mais elevado, mais preparado, mais consciente, que estudou o inconsciente, estudou os arquétipos, estudou os símbolos profundamente. É um ser mais conectado com a espiritualidade, né? Vê as coisas num outro nível, fora da caixa, e entendendo mais essa questão da simbologia, do software e tudo mais.
Tanto é que ele escreveu o prefácio do I Ching mais famoso, que é o do Richard Wilhelm, desculpa. Do Richard Wilhelm. Então, ele era um apaixonado mesmo pelo I Ching, validava o I Ching profundamente, experienciou o I Ching e usava o I Ching para entender melhor seus pacientes, né? Então, é uma ferramenta que, gente, muitas vezes quem é psicólogo, terapeuta sabe que muitas vezes o paciente ele vem te contando mentira. Ele conta o que ele criou de realidade na cabeça dele sobre um assunto para se proteger, para se defender às vezes de uma ferida, às vezes para não ter que encarar a realidade. E os oráculos eles mostram, né? O I Ching é um oráculo que mostra a verdade, assim como o tarô. E aí, quando você tem esses mecanismos de consulta oracular, você queima muitas etapas, até você entender ali, depois de 100 sessões que seu paciente estava mentindo, com um oráculo desse, você flagra na hora. Você fala, olha, querido, não é bem assim o que está acontecendo com você. Você percebe isso aqui, você não passou por algo disso aqui, isso aqui, esse lado da história, e o outro, e a visão do outro. Então, você consegue escancarar a realidade muito mais rápido. Para você mesma, né, conseguir trazer uma qualidade de sessão muito melhor. Mas também pessoalmente, gente, o I Ching, para você utilizar ele em todas as questões da sua vida, qualquer decisão mais importante que você precisa, trazer a visão do sábio, né? A visão do seu, assim, é o superior, como que você enxerga isso aqui? É mais ou menos isso, né? Que é essa consulta com o I Ching. Então, o Steve Jobs consultava o I Ching, o Alan Watts consultava o I Ching, né? O Fellini consultava o I Ching. Ele fez um filme baseado no I Ching, inclusive. Então, gente, pessoas aí muito, muito bacanas, né? Muito com uma visão diferenciada da realidade, que realmente validavam o I Ching tremendamente. Bom, isso a gente já falou. Então, o I Ching contém todos os eventos possíveis, internos e externos. Gente, não é só o externo. Ele fala com a sua alma, né? Ele fala com as suas emoções e fala também com o cotidiano, né? Então, essa relação entre o mundo interno e externo, né? Mostrando essa consequência de cada ação. O coração aqui não é visto como o centro das emoções, mas um mediador entre intelecto e emoção. Então é muito isso, né? Você tem os dois trigramas, enquanto que o trigrama superior, ele vai tratar dos chakras superiores. Isso foi uma coisa que eu demorei a aprender, né? Qual é essa do trigrama inferior? Aí eu fui entendendo com o tempo, na minha maturação, que os trigramas inferiores, eles falavam sobre os chakras inferiores, que estão mais relacionados a medo, a desejo e o nosso posicionamento no mundo, né? O nosso ego. Então vai falar daquela parte mais difícil, né? E a parte superior, mais dos trigramas, mais dos nossos chakras superiores, que vai reger coração, laríngeo, mental, né, as partes mais conectadas de cima, enquanto que os trigramas inferiores, a nossa parte é mais conectada com a terra. Então é muito interessante você entender essa correlação desses dois aspectos, né? Para quem já fez o curso aí de alquimia luminal, ou mesmo quem já fez, né, cursos da escola de magia divina com magia do fogo e tudo mais, onde você aprende aí as matrizes, né, o que eu chamo de matrizes, que dentro do colégio de magia chamam de tronos, eu fiz uma correlação entre os trigramas, né, os elementos do I Ching com as matrizes. Então você vai conseguir entender essa linguagem a partir desse viés. E aí vai ficar muito mais fácil você entender como se correlacionam as matrizes, né? Ou seja, que matriz está atuando nos meus chakras superiores, que matriz está atuando nos meus chakras inferiores e como elas se relacionam ou como elas se chocam. Então, gente, é uma visão que na hora que eu tive essa sacada, eu falei, gente, isso é sensacional, eu tenho que passar isso para as pessoas. Então, gente, muito bacana
essa visão que eu vou trazer para vocês, né? Então aí, esses são os trigramas, né? São as possibilidades de linhas, 3 linhas que podem ser ou cortadas, que significam linhas yin, porque é a abertura, né? Receptividade, linha yin, tem a abertura. E linhas yang são linhas ativas, né? O yin mais feminino e receptivo, o yang mais ativo, masculino, né? E aí, dentro do trigrama, tem mais isso aí de novo, né? Se é tudo linha yin, tudo linha yang, tipo céu, o trigrama céu, é todo masculino, né? Ele tem 3 linhas yangs, então ele é totalmente yang. Já o terra é 3 linhas yin, ele é totalmente yin, totalmente feminino. Um é totalmente ativo, outro é totalmente receptivo. E aí tem o trovão, que tem 2 linhas yin, mas tem uma yang, né? A água, que tem 2 linhas yin e uma yang. A montanha, que tem uma linha yang no topo e 2 yin. O vento, 2 yang e uma yin. O fogo, 2 yang, mas com uma yin no meio, né? E o lago, uma yin e 2 yangs. E aí, como essas energias yin e yang se interagem desde o nível micro até o macro, ou seja, dentro de cada trigrama, dentro do hexagrama, dentro das mutações e dentro da sua questão, tá? Então, cada consulta produz um hexagrama como resultado, que é a combinação dos 2 trigramas, né? Então, aqui tem um exemplo que são 2 trigramas que formam o lago sobre o trovão, que é o hexagrama seguir, tá? E aí, o outro exemplo é a terra sobre o vento, que é o hexagrama ascensão, ok? São 64 hexagramas possíveis com 6 linhas mutáveis cada um. Então, o hexagrama que mostra a sua situação é o tema principal da questão. E aí, aquilo que eu expliquei da mutação, né? Se você tira um 6 ou um 9, isso é o ápice do yin ou o ápice do yang que muda, né? É interessante que a gente vê dualidades, é o extremo da dualidade, né? Então, quando eu tenho um extremo yin, eu estou em desequilíbrio. Isso vai me ricochetear para o outro extremo, né? Eu falo que tem os arquétipos aí da prostituta e da freira, por exemplo, né? Uma transita na outra, né? Às vezes você vê uma pessoa que foi extremamente depravada até em muitos aspectos, de repente tem uma epifania e aí se castra totalmente. Ou uma pessoa que foi extremamente castrada, de repente descambeia para o outro lado. E isso é o tal, é esse equilíbrio, né? Essa dualidade que quando chega num extremo te joga para o outro, né? Quando você dá o basta, porque você foi muito um extremo, de repente, na hora que você explode, você não tem controle, é um dique de uma represa enorme que explode e aí vai para o outro lado de uma forma muito drástica. E isso é como o ser humano funciona. E quando você começa a entender os fluxos, né, você sai dessa bipolarização, você sai dessa, né, polariza, despolariza de formas muito inconscientes e muito drásticas para você começar, eu falo, se tornar o beija-flor, que você aprende no jogo a domar a dualidade, não controlar a dualidade. Porque o domar vem do autodomínio, vem da visão expandida, né? Vem do conhecimento legítimo. Então você começa a ser mestre no jogo, você começa a entender que polaridade você precisa atuar em cada momento para ter o menos desequilíbrios e conseguir se manter no seu centro. De uma maneira orgânica, de uma maneira harmônica, de uma maneira consciente. Percebe? Então, gente, é sensacional. Vamos acender uma luzinha aqui, porque está escurecendo. 3, 2, 1. Foi. Melhorou a imagem aí? Como é que tá? Isso já foi falado, diretrizes de ações possíveis. Porque, gente, eu vou canalizando aqui, falando, e aí eu tenho os slides aqui, mas eu tô
Quem sabe faz ao vivo, né, gente? Os slides aqui são para ficar bonitinha a coisa, dar um suporte e mostrar se eu esqueci alguma coisa. Já expliquei, são mais de 4.000 resultados possíveis, né? Isso eu já falei também dos truques, né? Do que a relação com os chakras. Então é isso, né? O I Ching é capaz de escanear sua dualidade interna. Gente, olha que maravilhoso isso. Você conseguir se escancarar para si mesmo e perceber onde que está a sua dualidade, né? Aonde que está, se você está mais yin, mais yang, se essas energias elas estão colaborando ou se elas estão confrontando e qual é a melhor forma de lidar, né? Com elas, né? O ônus e bônus de cada coisa. Porque, gente, a gente tem uma ilusão, às vezes, de que o oráculo vai fazer você acertar, né? Vai fazer você ter um resultado maravilhoso, mas às vezes não é sobre isso. Às vezes é o único caminho, é o caminho menos pior. E às vezes você tem que aceitar que é o caminho menos pior. Porque existe uma prova ali, existe um teste ali, existe uma consequência ali. Então você saber que você vai colher consequências por causa disso, disso e disso. É maravilhoso. E aí você fica em paz, você fica falando, ai, mas o que eu fiz? E entra na vítima, né? Ou entra na acusação, ou acha que Deus não gosta de você. Tipo assim, você começa a entrar em pirações, autoflagelos, e não, é simplesmente as coisas como elas são. Os fluxos energéticos como são. Ação e reação, consequência, magnetismo, autorresponsabilidade. É sobre isso. Então ele te mostra a lei que integra essa dualidade e apresenta os caminhos possíveis com os ônus e bônus de cada caminho, né? E aí as linhas, elas têm a ver com as etapas, né? Então você tira o hexagrama, que ele vai dar uma visão geral, vai falar a questão é essa aqui. E as linhas vão falar assim, como você lida dentro da sua situação, que é essa aqui. Entende? Então vai dar os passos, né? Quanto mais linhas, mais passos você tem para chegar no resultado que você almeja ou o melhor resultado possível dentro das opções, né? E a precisão, gente, é muito surreal. Então, como eu falei, né, o Federico Fellini, o icônico cineasta italiano, consultava o I Ching para explorar as manifestações psíquicas para criar seus filmes. Por isso os filmes dele eram muito doidos, muito simbólicos, né? Como consultar o I Ching? Aí eu falei, deixa eu pegar as moedinhas aqui. Então, são 3 moedinhas chinesas, né? E um dos lados da moeda, valor 2 e o outro 3, que somando dá 6, 7, 8 e 9 que eu falei, você vai fazer assim, vai jogar e vai ler. E aí você vai construir 6 dividido, só que é mutável, 7 linha inteira, 8 dividido, só que não é mutável. E aí quando deu o mutável, você transfere todo o hexagrama mudando a linha mutável. Então o que era 6 vira 9, ou seja, o que era 6 vira 9 exatamente, linha inteira, a dividida vira inteira, e o que era 9 vira 6, né? Quando eu fizer, vocês vão entender, mas é muito simples mesmo. Tipo, a tiragem leva 5 minutos no máximo, né? Isso com muita concentração e tudo. Então tá aí, ó, valor 6... grande yin, linha dividida, mutável. Valor 9, grande yang, linha inteira, mutável. Né? Valor 7, pequeno yang, linha inteira, imutável, ou seja, continua a mesma. Valor 8, pequeno yin, linha dividida, imutável, continua a mesma. Então, você vai marcar as linhas, né? As linhas inteiras, que são as imutáveis, as mutáveis com X ou com 0, né, para você conseguir transferir e criar o novo hexagrama. Desculpa. E aí, por fim, você consulta o livro para confirmar os hexagramas formados, né? Leia o texto dos hexagramas e as linhas conforme cada caso. Então, aqui está um exemplo, né? Então, vocês estão vendo ali, ó.
6 e 8 são divididas, são linhas yin. E os 7 e 9, linhas inteiras, linhas yang. Sendo que a linha 6 e a 9 são mutáveis, né? Então a 6 muta para o 9. Então, para indicar, a gente faz um X entre a divisão da linha que soma 6 e na mutação, um círculo no centro da linha que soma 9 e vice-versa. Então, dentro daquelas linhas, né, deu o hexagrama união, né? Então, o julgamento, ele é assim, a verdade nua e crua, tá? Então, julgamento, aliança, boa fortuna, ele fala sobre se a união é favorável ou não. Então, se você está perguntando aí sobre questões de relacionamento, sobre questões de parceria, tá? Isso é, devo me unir a esse grupo, devo fazer, né? Criar qualquer vínculo, né? Você sai com o hexagrama união, ele vai falar se a união, ele vai falar sobre união e vai te dizer se a união é propícia ou não e por que nas linhas, né? Então aqui, o julgamento é, via de regra, julgamento, aliança, boa fortuna. Indague o oráculo mais uma vez se você possui elevação e constância. Nenhuma falha, em caso de insegurança e infortúnio para os retardatários. O que isso significa? Ele fala assim, que se a aliança realmente é frutífera, se você deve se unir a esse grupo, a essa pessoa, a essa parceria, você deve se adiantar. Né? Então é um conselho assim, se você quer essa união, se adiante, porque senão vai ser tarde demais, tá? Então, linha 4, buscando também a aliança externa, a perseverança traz boa fortuna. A buscar aliança externa, seguir ao que está acima. Então, muito interessante, né? Buscando também a aliança externa, porque você só consegue ter uma boa aliança externa quando você tem uma boa aliança interna. Quando, né, todos os seus centros convergem para a mesma aliança, todos querem a mesma coisa. Então o I Ching fala muito dessa relação interior e exterior. Se você está legitimamente bem integrado, né? Integrada internamente, você é capaz de fazer alianças mais frutíferas. Por isso que no 4 ele fala, ao buscar aliança externa, seguir ao que está acima. O que significa o que está acima? O que é elevado, né? O que é de consciência, o que é de amor, o que é de justiça, o que é de verdade. Ou seja, não busque alianças por interesses mesquinhos, ou seja, já tem um alerta aí. Então, se essa aliança ela não é motivada por interesses mesquinhos, é legítimo, né? E é interessante que à medida que você vai lendo, você vai questionando. Ué, é legítimo mesmo? Tem interesses da minha parte ou da outra pessoa, interesses escusos? Eu tô querendo fazer vista grossa para alguma coisa? Entende? Então o texto fala, ele vai tocar em alguma coisa. Se a cara, né, escreveu, doeu, toma que é seu. Porque o I Ching vai falar e vai te dar um negocinho dele, você fala, será? Né? E aí você começa a se questionar num lugar mais profundo, de mais verdade com você, para se testemunhar. Então ele te exige um autotestemunho e um questionar mais profundo. No momento que você está lendo, você já começa a falar, nossa, eu não tinha visto isso, eu não tinha pensado isso, eu não tinha questionado esse âmbito, esse lado, né? Então gente, é sensacional. E aí esse hexagrama que o Anki tirou, não dava mais isso, mas seria teoricamente uma mutação para o hexagrama reunião. A reunião prospera, o rei se aproxima do seu templo. É favorável ver um ser superior. Isso traz boa fortuna e sucesso. Ou seja, isso mostra sobre uma reunião com uma liderança. Porque tem essa história do rei. O rei aproxima do seu templo, ou seja, existe uma congregação com algum nível de liderança, né? Então, a perseverança favorável, que significa sobrepujar os obstáculos que estão na sua frente, vale a pena, né? Então, toda vez que o I Ching traz a perseverança é favorável, te induz a tenha resiliência, não vai ser muito fácil, mas vale a pena persistir nisso aqui, nessa reunião, né? Oferecer grandes sacrifícios traz boa fortuna, é favorável a empreender algo. O que significa oferecer grandes sacrifícios? É fazer uma oferenda? Às vezes é fazer uma oferenda.
mas é mais assim, empreender, né? Investir o seu tempo. O que é esse sacrifício? É investir o seu tempo, é investir sua energia, às vezes investir o seu dinheiro, né? Então é isso que significa oferecer grandes sacrifícios, que você está investindo aí seu tempo, sua energia e às vezes até o seu dinheiro, né? Então é favorável empreender algo, que é isso, é favorável investir, é favorável apostar nisso aqui, né? Então, estão começando a entender como que funciona o I Ching? Gente, isso aqui é só um exemplo, são 64 hexagramas para tudo que é questão que você pode imaginar, né? Alguém tem uma ideia de uma pergunta genérica? Alguém quer fazer uma pergunta? Não é pessoal, a pessoal eu vou sortear. Uma pergunta genérica, que pode ser aí para o mundo, país. Quais os aspectos principais, as energias principais nessa reta final de 2025? Gente, entendendo que na energia cósmica, 2025 termina dia 21 de março de 2026, tá? Porque o nosso calendário gregoriano, ele é uma atrapalhada de Gregório, né? Esse filha da mãe, para não dizer outra coisa. E é uma mentira, né? Esse calendário, ele tá totalmente equivocado e isso faz uma bagunça na nossa vida, inclusive nessa coisa dos ciclos energéticos, né? Então, entendendo que a regência planetária, né? Ela é solar e ela leva aí... vai até março, né, de 2026 para termina o ano, mas não termina o ciclo real da regência planetária do ano. Então vamos ver assim nessa reta final como que vai ser daqui para 20 de março, né? Nós temos aí mais esse verão para encarar, né? Então como vai ser o verão brasileiro, né? Até Então, gente, vocês verem o tanto que eu consulto Xing, gente. Isso aqui é meu caderninho de Xing, sem brincadeira. Vocês vão ver que só tem linha de Xing aqui. Vocês estão conseguindo ver? Eu não tô brincando, isso aqui é minha vida. Cada decisão importante da minha vida tá aqui. Sério, eu tenho, assim, eu gasto no mínimo um caderno desse por ano. Porque, assim, eu tenho que reger muita coisa na minha vida, né? Eu tenho muitos ímpetos criativos gente, só quem me conhece sabe a doideira que é a minha vida. Devo fazer isso agora? Eu sinto, né? Não é que assim, eu sinto um ímpeto e aí eu confirmo, né? Se tá na hora, se não tá na hora e tudo mais. Mas eu uso isso aqui, gente, toda semana, no mínimo, né? Eu tô aí usando o Xing. Então vamos lá, eu quero que o Anki, ele... Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês a coisa das moedinhas. Não sei se vai dar para vocês verem. Essa moedinha é a moedinha 2, tá? O lado que dá 2 e aí o lado que dá 3, tá? E aí o Anki vai filmar para vocês verem o que acontece. É legal você escrever a pergunta, né? Então eu vou formular uma pergunta aqui do jeito que deve ser, né? Então uma pergunta sobre esse final de ano, né? Então eu vou perguntar da seguinte forma: mensagem sobre, eu peço ao eu superior um prognóstico, né? Então peço um prognóstico para o final do ano astrológico. Ou seja, de outubro a 20 de março de 2026. Tá? Então deu esse hexagrama aqui,
sendo que o trigrama superior é inteiro, dividido, dividido, e o inferior inteiro, inteiro, dividido, tá? Se eu não me engano, porque eu tenho todos os hexagramas na minha cabeça, eu acho que é o 18, trabalho sobre o que se deteriorou. Deixa eu conferir se é isso mesmo. Inteiro, dividido, dividido, inteiro, inteiro, dividido. 18. Gente, Ah, tá. Então, os hexagramas vão estar aqui no final. Você pega um trigrama superior, junta com o trigrama inferior e vai dar o número que você tirou, tá? Qual hexagrama que é. Eu já decorei isso aqui, de tanto que eu tirei, eu olho as linhas, já sei que hexagrama que é. Então, deu seco o hexagrama 18, trabalho sobre o que se deteriorou. Bem pertinente, eu achei. Gente, esse hexagrama é fortíssimo, tá? Eu vou ler para vocês. Pergunta sobre o final do ano, né? Então, esse hexagrama, eu tô lendo o livro, que eu amo esse livro, que é da Alaide Mutzenberg. Aliás, quem for fazer o curso já pode comprar esse livro, tem na Amazon, tá? Tem com o Mercado Livre, tá? Esse é uma das melhores traduções que eu considero, tá? Ele é muito bom. Eu prefiro ainda do que do Wilhelm. Ele é menos um pouco simbólico, o Wilhelm é muito fiel, a coisa, né, bem de alemãozão assim. Ela também mas é feminina, então tem um pouco mais de borogodó, né? Mais sensível, né? Então esse hexagrama é montanha sobre o vento madeira, né? Imagina o que é uma montanha sobre o vento. Vocês conseguem imaginar a montanha sobre o vento? O que acontece? Desmorona, né? Uma montanha, ela se sustenta sobre o vento? Que é exatamente a imagem de castelo de areia, concorda? Faz sentido isso para vocês? Então tá aqui as palavras-chave: decadência, reparar as falhas, remediar o corrompido. Vai vendo! Sensacional! Trabalho sobre o que se deteriorou, reparo. São palavras de vários escritores, inclusive de Xing, tá? Então vamos lá, eu vou ler ele na íntegra e vou dar uma traduzida para vocês, ok? Nome e dinâmica. O ideograma tem a imagem de um vaso contendo vermes ou insetos venenosos que aí proliferam. Ê, Brasil! Trata-se de um recipiente estragado, em desuso e que exige reparos. Toma! A figura do vento, que não pode circular livremente, sendo contido pela barreira da montanha, também indica algo estancado ou inativo. O fator que contamina pode implicar numa carga ou numa sedução. Essa situação de decadência existe quando os problemas não são enfrentados de entrada devido à omissão ou à excessiva indulgência. Tá difícil de entender até aqui? Acho que não, né? Tá bem claro, né? Uma vez instalados os males, é preciso fazer um trabalho consciencioso para removê-los. A tarefa primordial é a de limpar e remover tudo o que paralisa para recuperar o que foi corrompido. Este é o momento apropriado para erradicar os maus hábitos, os vícios, os problemas e as desarmonias e restaurar o equilíbrio. Ou seja, esse verão é o fogo, a energia da purificação também, né? O vento, né? A energia da lei, né? Vocês vão ver nas associações que o vento está ligado à lei, cortes, né? E a montanha está ligada à consciência. Então, é um momento, esse final de ano é um momento de reavaliação, de limpar a sujeira interna e externa, né? Em termos de Brasil, a gente sabe que a gente está falando aqui de política, né, gente? De desmandos, de vermes, né? De corrupção. E em termos, né, quando tudo é holográfico, assim, o que em mim é corrupto?
né? O que em mim está contaminado, está parado, está vicioso? Ou seja, é um momento de necessidade de purificação. A gente está aí no ano do quê? De justiça, né? Um ano de Júpiter. Então, é essa energia aí, e junto com corregência de Saturno, né? Que é a própria montanha, né? É a coisa da estrutura. Então, estruturas falidas que precisam de ceifa, que precisam de corte, né? Que precisam de reparos. Uma reforma deve ser empreendida sem demora. O primeiro passo, talvez o mais difícil, é retificar o legado do passado, né? Para bom entendedor, me palabás, né? Seja em termos de Brasil, a corrupção que se estende aí há não sei quanto tempo do legado ancestral político, e nós com relação ao nosso legado ancestral familiar. Então é um momento de rever vícios ancestrais, problemas decadentes que vêm da ancestralidade, ok? Por estarem arraigados, os costumes e heranças relutam em ceder. Trata-se aqui de encontrar caminhos de saída. Este contexto também diz respeito à regeneração da sociedade ou de uma família ou dinastia. Ou seja, tá tudo corrompido, né, gente? A corrupção no Brasil, não importa o governo que é, o partido que é, ele é corrupto desde sempre, né? Então, para o pensamento da China, o saneamento da sociedade passa impreterivelmente pela renovação da família, que por sua vez também está intimamente vinculada ao melhoramento de cada indivíduo. Então o I Ching, ele fala muito, tem um hexagrama que é o família, que ele fala assim, para um estado, para um país integrado, harmônico, estados harmônicos, para estados harmônicos, cidades harmônicas, para cidades harmônicas, bairros harmônicos, para bairros harmônicos, famílias harmônicas, para famílias harmônicas, indivíduos harmônicos, ou seja, a sociedade, né, o topo é só um reflexo nosso. Então, essa necessidade de vermos o que está corrompido em nós, que leva a termos políticos, né, e um sistema tão corrupto no nosso país, né? Julgamento. Remediar o corrompido tem sublime sucesso. É favorável atravessar as grandes águas. Remediar, né, o corrompido tem sublime sucesso, isso é óbvio, né? É preciso remediar, né? E como eu disse, a gente vai conseguir remediar o governo? Não, a gente tem que começar a se remediar, né? Onde está a minha obscuridade? Onde está a minha indulgência? Onde está o meu Gerson interno? Quem tem mais de 40, 50 anos sabe do que eu estou falando, né? Que Gerson é aquele que era uma propaganda de cigarro da década de 80, que era um cara com maço de cigarro que falava assim: você que gosta de levar vantagem em tudo, precisa fumar tal. Então, assim, o brasileiro tem um Gersonzinho interno, né? Que gosta de levar vantagem em tudo. E isso se estende dentro da nossa sociedade, até a cúpula, né? Então, é malandro querendo comer malandro na nossa sociedade, né? E por isso que a gente tem os governos que a gente tem. Então, é favorável atravessar as grandes águas. O que significam as grandes águas? As emoções, as motivações emocionais. Eu preciso atravessar quais são os meus vícios, porque as águas estão ligadas a vícios. Elas estão ligadas a desejos, elas estão ligadas às corrupções emocionais, ao que você ganha, qual o seu ganho nisso aqui, né? Então eu preciso atravessar não é atravessar um deserto, às vezes atravessar o deserto é mais fácil do que atravessar as águas, né? Isso é muito interessante, ele fala antes da partida 3 dias, após a partida 3 dias. Ou seja, eu preciso muito avaliar antes da execução e continuar avaliando os resultados após a execução.
né? Ou seja, tudo precisa ser muito bem entendido para que a execução seja feita de uma forma correta e mesmo assim, por ser uma coisa tão profunda, tão arraigada que está sendo modificada, eu preciso continuar vendo e estando de olho nessa, como que eu estou fazendo essa regeneração para que ela não caia na corrupção de novo, né? Então, para que o remédio, o que isso significa? Aí tem, né, tem o textinho e depois tem o que ele significa embaixo. Né? Para que o remédio cause efeito e tenha sucesso, a restauração deve ser radical e definitiva, de modo a tornar-se irreversível. Uma solução parcial não satisfaz. É preciso fazer uma limpeza profunda. Cuidado para não deixar ganchos ou pendências que permitam voltar atrás ou reincidir nas mesmas falhas. Muitas vezes as desavenças herdadas deixam lastros intermináveis de tristeza ou briga. Este é o momento propício para consertar os antigos desacertos provenientes dos ancestros ou do seu próprio passado. É importante retificar as falhas sem demora para não reincidir nem ficar remoendo o passado. Gente, para quem fez o meu último ritual, isso aqui descreve o ritual. Simplesmente descreve o ritual que eu fiz para as pessoas se prepararem para esse próximo ciclo, o que tem que ser feito agora. Que é isso, essa limpeza profunda nas matrizes, né, na ancestralidade corrompida, né, no seu escapismo, naquilo que ainda está sujinho, contaminado aí dentro, né? É sobre isso. Uma vez terminada a reforma, o problema deve ser deixado definitivamente para trás, para poder começar um novo ciclo. Atravessar as grandes águas pressupõe enfrentar as dificuldades com coragem, portanto, mãos à obra. Os passos que levam uma pessoa à maturação vão retificando a sua conduta. Para lograr o reparo, é preciso agir numa sequência ordenada e por etapas. Porém, antes de começar, há uma advertência para ponderar, simbolicamente durante 3 dias antes de atuar, a fim de não cometer erros de avaliação. Então é isso, é assim, cuidado. Precaução, você está fazendo direito mesmo? Você não está repetindo a mesma coisa? Essa base agora que você está trazendo, ela é sólida, ela é legítima? É essencial analisar o que levou a esta decadência antes de tomar a iniciativa. Ou seja, eu preciso ir nas bases. Qual é a base da corrupção? Qual é a base da decadência? Né? Onde está o falido em mim, na sociedade, na minha família, nos meus ancestrais? Né? É essencial analisar o que levou essa decadência antes de tomar iniciativas. Para ser efetivo, o trabalho sobre o que se deteriorou tem que chegar às raízes do problema. Ou seja, não é uma limpezinha superficial. Você tem que limpar embaixo do tapete, você tem que ir lá nos cantinhos e limpar com cotonete. É isso que esse hexagrama pede, uma limpeza profunda. Não é assim, para inglês ver, sabe? Aquela limpezinha assim de leve, superficial, não. Precisa-se de uma limpeza profunda e espero que aconteça. É interessante, gente, que quando um hexagrama ele vem seco, significa que assim, essa é a situação, né? Não houve, ela já está há tanto tempo que se a gente pegar o que aconteceu, né, para ter um segundo, não, isso é o que é. Tipo assim, isso é o que é, gente. Se você não fizer alguma coisa que está indicado assim, não tem mutação. Olha que doido. Não tem mutação no Brasil. Ou seja, se as pessoas não se conscientizarem que elas têm que mudar internamente primeiro para que algo mude lá no topo, se elas não pararem de votar por interesses, por saquinho de cimento, por vale coxinha, né? Enquanto as pessoas não pararem de se corromper e de se vender por migalhas, e tomar as suas vidas nas mãos, e tomar a sua responsabilidade, e trabalhar, em vez de se encostar,
né? A coisa não vai mudar. Enquanto você ficar votando em político corrupto, não vai mudar. Enquanto você ficar aceitando tudo, não vai mudar. Então, quando um hexagrama ele vem assim, ele só fala assim, isso aqui é o que é. E se não tiver ação que indicada aqui, não vai mudar. Então, Aninha, respondendo essa pergunta, desculpe o português, claro, vai continuar a mesma merda daqui para o final do ano. O que você pode fazer, cada um de vocês, é começar a fazer essa reavaliação e essa limpeza profunda interna para que haja alguma mudança. Porque, segundo o I Ching, não há mudança. Ele está apenas falando, é isso aqui, está tudo contaminado, e se não fizer uma reforma desde as raízes, e qual que é a raiz? É o cidadão, gente. A raiz da podridão do Estado é o cidadão. Simples assim. O I Ching fala isso o tempo todo claramente. Então, vocês viram onde que eu aprendi a ser Durga, né? Consulto isso desde os meus 15 anos. Então, aqui, o I Ching, eu simplesmente manifesto os conhecimentos que ele me traz, né? E após encerrar a questão, cuidado para não deixar nada pendente, prevenindo assim a repetição dos erros ou futuros desacertos. Manter o curso após remediar todas as partes consiste de uma medida de ponderação de primordial importância. O ciclo da reparação prenuncia um grande sucesso. Mas percebe como é cuidadoso, como deve ser profundo, consciente, plicente, né? Essa necessidade. Comentário sobre o julgamento. Remediar. O firme está acima, o maleável abaixo. Suave e imóvel. O reparo encerra sublime sucesso e a ordem volta a regular o mundo. Ou seja, precisamos de ordem, ou seja, precisamos de lei. É favorável atravessar as grandes águas, este é o momento de avançar e de entrar em ação. Antes da partida 3 dias, após a partida 3 dias. Isso indica que um novo começo segue a cada térmico, esse é o curso do céu. Imagem, o vento sobre a base da montanha, a imagem do remediar. Assim o ser superior mobiliza o povo e alimenta sua virtude. Ou seja, o que é importante aqui? Assim o ser superior mobiliza o povo e alimenta sua virtude. Ou seja, o povo precisa ser nutrido direito, o povo precisa ser reparado, o povo precisa ser mudado, né? Então, ao soprar na base da montanha, o vento anuncia novos rumos querendo passar. Ou seja, existe realmente uma sensação, a gente percebe que o povo já está de saco cheio. Mas muitas pessoas estão na zona de conforto, porque elas estão recebendo coisas gratuitamente, por exemplo. Elas não querem a mudança, porque essa mudança ela vai tirar as pessoas, né, da sua zoninha de conforto, né? Então, a firmeza da montanha consolida o novo ciclo, dando-lhe concreta continuidade. Cabe ao ser superior mobilizar todas as suas forças para aumentar as condições de efetuar um trabalho sobre o que se deteriorou para poder seguir adiante. Não importa se a corrupção a ser tratada foi causada pela própria negligência ou se foi ocasionada por alguma outra circunstância. O importante é consertar a falha o quanto antes para prevenir-se contra um mal maior e impedir um colapso. Ou seja, do jeito que está, gente, o colapso é certo, tá? Porque as pessoas estão aí, muitas querendo mudanças, né? Outras acomodadas, mas se não se fizer algo legítimo, e quando eu falo isso é internamente, é mais autorresponsabilidade, é mais integridade interna, né? Mais verdade e mais conseguir enxergar não só assim, mas enxergar o todo, né? Então, como a gente tá aí sempre em polarizações de esquerda e direita, isso é prato cheio para as trevas, gente. Porque todo extremo leva a outro. Então fica essa troquinha e o centro, que é o equilíbrio, ele nunca chega. Então, toda vez, esse hexagrama mostra que toda vez que você está numa polarização,
você está em desequilíbrio, ou seja, estamos em desequilíbrio há muitos anos, porque essa oscilação, poucas vezes o centro esteve no poder, né? Porque é chato, porque não tem briguinha de futebol, né? Não tem briguinha de futebol e o brasileiro adora um futebol, adora uma encrenca, adora brigar, adora ter razão, né? Então a polarização é isso, é briguinha de time de futebol, né? E nenhum dos dois tem razão, nem a esquerda nem a direita. Talvez um dia o centro seja um pouco melhor, ou seja, o que nos espera é o centro. Um centro de uma política brasileira que talvez seja um pouco melhor, só que o joguinho, eu tô certo, não valida o centro, porque aí vai acabar a briga, né? Vai acabar a briga, o centro não privilegia você que está na direita, ou não privilegia você que está na esquerda, ele privilegia o centro, a unidade, né? O maior número de pessoas possíveis do centro para suas extremidades. O que mais temos aqui? Mesmo enquanto se conserta, convém incentivar e fortalecer as partes positivas de modo a lançar os alicerces do novo prédio a ser edificado. Então vocês veem bem que é uma coisa bem saturnina mesmo, né? Tem que desmoronar, limpar para reconstruir, né? Não permitir que a inércia ou a complacência vençam. Por mais difícil ou doloroso que seja, o remédio, a nova energia desperta e a força de vontade para continuar. A mensagem implícita é de trabalhar com afinco e dedicação para alimentar as qualidades regeneradoras e tentar ver a situação com clareza neste momento ideal para empreender reestruturações. Não tema recorrer a ações assertivas quem está realmente capacitado para efetuar essa reparação. Então, gente, eu fiquei muito feliz com essa apresentação do I Ching para vocês. Quem gostou, dá uma curtida aí. Vocês curtiram? Então, vamos lá. Mais um aí que adora o I Ching. O Steve Jobs, fundador da Apple, estudou o I Ching durante os anos 70 e a filosofia do livro sobre mutação e equilíbrio influenciou o processo de criação dos produtos da empresa. Então, aí, né? Steve Jobs, né? Usou porque, gente, o conhecimento do I Ching, ele é surreal para você entender a Matrix e trazer a sua prosperidade, a sua criatividade, saber a hora de avançar, de recuar, a hora de fazer, a hora de lançar, né? E a aplicência, o que precisa restaurar isso aqui, então vamos restaurar de novo, né? Precisa corrigir isso aqui, então vamos corrigir de novo antes do lançamento. É isso aí, sabe? Bom, o preço da dúvida, né? Uma decisão errada pode te fazer ter perda material, né? Desgaste emocional, sensação de fracasso e o pior, perda do seu tempo que é valioso. Seu tempo, gente, é o veículo da evolução. E a gente não pode, eu sempre falo isso, né? Não vamos gastar o taxímetro de Deus, meu Deus do céu. Vamos aproveitar o tempo o máximo que der. O tempo está acelerado, né? Tá tudo muito acelerado, muita informação e é muito fácil se perder nesses véus de Maia aí, né? Com tanta informação, com tanta tela te puxando. E aí o seu tempo vai escorrendo pelas suas mãos. E aí essa coisa da presença, o que é para fazer agora? O que é agora? O que é prioridade? Então o I Ching ele vai te ajudar a você entender o que é prioritário. Você vai perguntar, isso é prioritário? Eu vou falar, não, espera. Tem o hexagrama espera. Eu vou falar, não, espera. E assim, espera. Senta e espera. Não mexe com isso agora. Então você vai saber, não, isso não é prioritário. Isso aqui é prioritário, é hora de agir. Ele vai falar, agir. É hora de empreender. Pode atravessar as grandes águas. Então você começa a entender assim, isso aqui é a hora disso aqui agora. Deixa isso aqui de lado, não pensa nisso. E aí sai dessa coisa da procrastinação. Você não está procrastinando, você está fluindo. Você está fazendo o que deve fazer para atingir os seus objetivos. Então, quanto custa a sua indecisão? Quanto tempo, energia, saúde e dinheiro você já perdeu por fazer escolhas ruins? Gente, né? Todo mundo
Falou, nossa, se eu pudesse voltar atrás, se eu tivesse enxergado isso com clareza, eu não teria caído nessa. Agora eu tenho que limpar isso aqui, agora eu tenho que corrigir isso aqui, agora no jogo eu tenho que dar... Sabe quando você pega aquela cartinha? Volte 3 casas, né? Então é isso aí, né? Onde você estaria agora se tivesse a chance de ter decidido melhor, com mais clareza e mais velocidade no passado, né? Com um aproveitamento melhor do que é a energia do momento, né? O caminho mais rápido. Então eu posso te apresentar um caminho mais rápido e eficiente para nunca mais perder tempo, energia, saúde e dinheiro, com situações, relacionamentos, pessoas e carreiras, né? É isso que eu quero apresentar para você. Então posso apresentar para você? Então, o que você vai ver agora é o caminho mais seguro, eficiente, profundo para tomar decisões melhores, parar de perder tempo e acabar com a insegurança. Gente, o I Ching é isso, sabe? É uma coisa que não tem preço, né? Eu falo assim, me veio essa analogia hoje, assim... Quanto custa para você ter do seu lado o conselheiro do rei? Imagina o conselheiro do rei. Sabe aquele conselheiro do rei, que é o sábio do reino? Que vai dar aqueles conselhos mais maravilhosos para você? Quanto é o salário mínimo do conselheiro do rei? Se fosse no Brasil um conselheiro chumbrega, ia ganhar R$1.500. Fala assim, rei pão duro, vou pagar pro meu conselheiro um salário mínimo, R$1.500 por mês. Pro resto da vida. Vamos por 20 anos, vai dar R$300 mil. R$300 mil. Salário mínimo, não o conselheiro do rei. Né? Não um conselheiro de alto nível do rei, o melhor do condado. Então, assim, gente, se você põe na ponta do lápis o benefício que o I Ching pode te trazer, o quanto de tempo ele vai te poupar, o quanto de tropeço ele vai evitar, quanta ansiedade ele vai te poupar. Então, a indecisão é um aprisionamento. E minha causa na vida é defender o seu direito de ser livre, ou seja, o I Ching ele tem essa coisa da visão de cima que te tira da visão comum, te tira da visão do status quo. Ela te tira da caixa, ela traz o seu observador, que é o seu eu superior, para te mostrar a coisa num outro lugar. Você começa a ter uma perspectiva real, uma visão clara das coisas. É que não tem, gente, não tem preço. Então eu tô dando aqui mais de 30 anos de aprendizado para vocês em 10 meses por preço de banana. Sério mesmo. Esse curso vale ouro. Ouro. Então o I Ching te tira da paralisia emocional e da indecisão. Ele te dá a certeza de estar no caminho certo da sua evolução, dia após dia, com segurança e precisão na sua jornada. Gente, qual o preço disso? Tem preço isso, gente? Então, o que eu falo assim, se isso ecoa no seu coração, gente... O dinheiro é o de menos, porque o que você vai ganhar aqui vai pagar infinitas vezes o seu investimento material. Eu tenho certeza disso, Então, gente, olha que formação maravilhosa. Vocês viram assim, que aula foi esse hexagrama? Só esse hexagrama, vocês viram a aula que foi? Um hexagraminha só. Eu nem entrei em muitos detalhes que eu vou entrar na aula, explicar linha por linha dele. Eu nem li as linhas dele. Que ele veio seco, né? Então, a formação em alquimia do I Ching é uma formação completa com título de curso de extensão e ainda vem com certificado reconhecido pelo MEC. Né? São 34 aulas ao vivo, mais a gravação na área de membros por 1 ano. Se você não conseguir ver... Gente, vocês podem ver durante a semana, vocês podem ver mais rápido, mais devagar, e tem 1 ano para fazer o curso.
Uma coisa diferente desse curso, dos outros, porque todos os meus cursos têm uma lição de casa. Ah, tem que ler um decreto, tem que acender uma vela. Não, esse curso não tem. Então é um curso que não exige tanto de você pós-aula, né? Óbvio, o seu exercício vai ser tirar o I Ching à medida da sua necessidade e em aula, aquilo que você tiver dúvida, eu vou esclarecendo. Em aula, tá, gente? Vocês vão ter acesso à área de membro exclusiva, né, com a nossa comunidade. Gente, a comunidade, né, o app tá quase pronto, ele já existe, mas o aplicativo mesmo, com o iconezinho, você entrar no app, tá quase pronto, tá quase saindo aí. E tá ali nessa comunidade a bolha de gente que pensa como a gente, a bolha da gente livre, que pode falar ali o que quiser, que pode trazer suas questões, fazer amizades e realmente criar vínculos com pessoas que estão na mesma vibração, né? Vocês vão ter acesso a mim, né, para dúvidas e orientações, ok? E o aplicativo, gente, não vejo a hora de sair o aplicativo 100%, porque, nossa, vai ser muito bacana. E ali, dentro do aplicativo, vocês vão ter muitos brindes, muita coisa legal, acesso a muita informação interessante. Vai ser uma comunidade diferenciada, sabe? Que, nossa, vai ser muito maravilhoso. Então, para quem que é esse curso? É para quem está cansado de tomar decisões no achismo. Eu acho que é melhor, né? Então, para quem sente que está sendo drenado, né, de situações, pessoas que não agregam mais ao seu caminho. Porque o I Ching vai falar, não, isso aqui não presta na sua vida mais. Entendeu? E vai te explicar o andamento da situação para você entender que, às vezes, ele vai ser difícil, vai ter esse obstáculo, mas é o melhor caminho dentre todos, né? Mas aí você vai se sentir seguro em dar esse passo. Sabe essa insegurança que você sabe que é o melhor, mas você fala, mas e se? Né? O I Ching tira o e se. Sabe essa porcaria desse e se? O e se, ele some. Então é para quem busca segurança e autonomia para cumprir a sua verdadeira missão, né? E principalmente para quem não tem mais tempo, energia e dinheiro a perder com escolhas ruins. Eu não tenho esse tempo, gente. Eu tenho, assim, eu agradeço aos meus guias e mentores que me apresentaram o I Ching aqui, né, quando eu tinha 15 aninhos de idade. É lógico que a minha cabecinha na época, mas ele só foi me lapidando, me expandindo, me fazendo entender os fluxos do universo. E hoje eu sou os fluxos do universo. Quem me conhece sabe, né? Eu sou, como diz o meu marido, eu sou uma força da natureza. E eu atribuo muito ao I Ching, né? Ser essa força da natureza. Então, aulas completas de verdade, né? As aulas introdutórias para você dominar os fundamentos. Vai ter aulas profundas de todos os 64 hexagramas e suas linhas passo a passo. Ou seja, eu vou pegar linha por linha e falar isso significa isso. Hexagrama por hexagrama e falar isso é isso. Essa linguagem significa isso. Você trabalha isso dessa forma. Ou seja, vai ser assim, mastigadinho para você não ter o trabalho que eu tive de decifrar os enigmas. E óbvio, orientação de como aplicar isso, né, na vida real. Então, para você ir mais rápido, né, suporte comunidade para aplicar os ensinamentos em situações reais e complexas, um glossário dos termos, consultas e entendimentos rápidos e análise de de casos reais em aula, né, que a gente vai tirar dúvida aí. Ok? O investimento versus o preço da dúvida, né, gente? A formação é sua bússola para viver com clareza e certeza do seu caminho todos os dias, né? O custo de uma única decisão errada é muito maior do que o investimento que você vai fazer aqui, isso eu tenho certeza absoluta. Gente, assim, vocês não tem nem palavras para dizer. Então, o investimento para ter tudo isso é apenas 12 vezes de 334,30. Gente, 334,30, não paga a sessão de um terapeuta que não vai te dizer qual é o melhor caminho a seguir. Ele não vai te dizer, me desculpa, um bom tarólogo sim, um bom leitor de Xing sim, mas o seu psicoterapeuta, o seu psicólogo não vai te dizer, né? E a gente precisa deles, precisa desabafar, precisa trazer as questões, porque a gente falando, a gente se ouve, mas o I Ching, gente, Então, e o retorno em tempo, energia, saúde e dinheiro não tem preço, né? Então, como faz para entrar agora? O link tá no chat, tá?
O link está no chat para você firmar esse compromisso com você de aprender a lidar com essa ferramenta maravilhosa de evolução. Gente, é uma ferramenta de evolução. Eu falo sempre que a Terra é um jogo. E eu entendi que a Terra é um jogo com o Xing. Imagina você poder jogar o jogo de drone. Né? Imagina você estar num labirinto e você conseguir olhar o labirinto de cima. Aí você consegue, a saída é aqui. Eu vou percorrer isso aqui, mas a saída é ali. Isso tem preço, gente? Não tem preço, não. Então, gente, é assim, pra mim, não tem preço. Não tem preço mesmo. Tá? Então, vocês ouçam aí, vocês já ouviram os relatos, viram a prova, e agora eu vou fazer o sorteio. Tem mais um slide? A produção está falando que tem mais um. Ah, sim! Agora sim, os bônus que eu tava tudo confuso na minha cabeça. Então, bônus exclusivo para os 10 primeiros que fecharem, tá? Quem já fechou ali na pré-abertura do carrinho, já ganhou seus descontos, já ganhou suas facilidades, já ganhou uma consulta pessoal comigo. Agora é uma outra promoção, né? Quem fechar agora, os 10 primeiros que fecharem agora na abertura do carrinho, vão ganhar os meus 2 livros best-sellers pela Amazon em versão digital, com possibilidade de imprimir na sua casa as cartas do oráculo, ok? Então, vocês vão ganhar o oráculo das chaves ascensionais e as desventuras de uma médium em direção à autorrealização, tá? E agora, né, ainda mais fácil, vamos lá, produção. Mas, Durga, não tenho ou não posso comprometer o limite do meu cartão. Não tem problema. Fala com o nosso time pelo WhatsApp que vamos te apresentar uma opção de pagamento em mensalidade sem precisar de cartão de crédito. Então você não vai nem usar seu limite de cartão de crédito, gente. Né? Pelo amor. Então agora é o momento. Talvez você esteja aí com tempo, dinheiro apertado. Agora eu entendo, né? Mas pensa comigo, daqui 1, 2, 3 meses, este momento de aperto passou. Só que a formação vai estar acontecendo porque são 34 aulas durante esses 10 meses e não dá para entrar depois, né? Então, o carrinho vai abrir, né? A gente tem aí o tempo aí da semana até ter a primeira aula, né? E a gente logo mais encerra o carrinho. E aí não dá para entrar depois. É por uma questão até vibracional, de comprometimento, de estar afim mesmo, né? Então, a gente já está aí mais de 30 dias fazendo essa divulgação, tá dando essa aula. E aí, assim, it's now or never, galera. Então, vale a pena se organizar agora para garantir o seu acesso, ok? Ah, tem aí, 7 dias de garantia incondicional, né? Entre e assista a primeira aula. Se por qualquer motivo a formação não for para você, peço reembolso sem precisar dar de qualquer explicação. Não quero, não fui com a cara da Durga, a Durga é espaduda demais, não gostei do cabelo da Durga, eu quero meu dinheiro de volta, beleza, vá com Deus, ok? Então, gente, eu espero que vocês tenham curtido essa aula, eu amei dessa aula para vocês, né? Sinto muito aí algumas falhas técnicas, mas acho que deu para fluir bacana, primeira experiência dentro de um sistema novo aqui, mas acho que deu tudo certo, né? Então, gente, os 10 primeiros vão ganhar, né, o livro Desventuras e o Oráculo Digital. Então, carrinho aberto. Espero vocês no sábado que vem, mesmo bate horário, 17h17, ok? Espero vocês lá, vai ser um curso maravilhoso, que eu vou dar assim com todo amor, toda entrega que eu sempre dou. Vocês sabem que eu sempre entrego tudo que eu posso, mais um pouco, né? E eu tenho certeza que vai ser revolucionário isso aqui para a vida de vocês. Vocês vão ter muito mais assertividade, muito mais direção, muito mais paz para tomar decisões. É isso aí. Quem não tá precisando de paz não precisa fazer, tá? Beijo, amo vocês. Até!